Vamos falar sobre uma raça que eu afecciono especialmente, uma raça que tem uma história muito interessante e uma personalidade mais interessante ainda. Estamos falando do Cavalier King Charles Spaniel. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar sobre o Cavalier King Charles. O Cavalier King Charles Spaniel, que é uma raça inglesa que eu aprecio especialmente. Eu criei essa raça desde 1996 e eu parei de criar em 2009, 2010, quando eu voltei para o Brasil. Eu criei essa raça na França e pensei mesmo em voltar a criar em torno de 2014, quando eu importei uma fêmea da Polônia, de uma criação muito boa, polonesa, da Anita Stahl, e cheguei a tê-la aqui durante alguns meses. No final, tive que mudar um pouco meus projetos. Já estava em vias de comprar um macho reprodutor também, de uma criação inglesa também muito boa, Pascavala, e acabei desistindo. Então essa fêmea foi para um muito bom criador de São Paulo. Mas é uma raça que sempre me acompanhou e que eu aprecio especialmente, em especial pela sua extrema docilidade. O Cavalier King Charles foi a raça que inspirou a dama do desenho de Walt Disney, A Dama e o Vagabundo. Esse desenho, se não me engano, é de 1954 ou 55. Tem quem diga que a dama foi inspirada por um Cocker Spaniel, por uma fêmea Cocker Spaniel. Outros dizem que é o Cavalier King Charles. Eu acho muito mais parecido o personagem com o Cavalier King Charles do que com o Cocker Spaniel, em especial por questões de temperamento. A história do Cavalier King Charles é uma história muito interessante, porque existem traços, existem registros em pinturas da época da dinastia Tudor na Inglaterra. Estamos falando do século XI, XII, XIII, e existem pinturas a óleo em que registram um cachorrinho que era próprio das cortes, dos nobres ingleses. Esses cachorrinhos eram utilizados, entre outros, para aquecer os pés e o colo das nobres, das damas, quando elas se deslocavam em carruagem ou mesmo no castelo quando estava muito frio. Então, cachorrinhos já muito selecionados pela sua extrema docilidade. Depois, durante a dinastia Stuart, estamos falando de 1600, 1600 e pouco, começou a ser adotado o nome de King Charles Spaniel. Antes eram chamados English Toy Spaniel. E o King Charles Spaniel, que é uma raça que existe até hoje, que é de alguma forma ancestral ao Cavalier King Charles, foi selecionado para ser cada vez menor e cada vez mais extremo ao longo dos séculos. Então, o King Charles começou a adotar aquele aspecto, aquele perfil extremamente braquicéfalo, que lhe é peculiar até hoje. Enquanto no início do século XX, estamos falando de mais ou menos 1920, um nobre inglês, peraí que eu vou pescar o nome dele. O nome dele era Roswell Eldridge. Ele, na verdade, ele era americano. E ele era amante dos Toy Spaniel originais. E ele quis recriar a raça, mesmo à custa de dinheiro. Ele anunciou que dava recompensas para quem encontrasse King Charles Spaniel com o focinho um pouco mais alongado, mesmo que o tamanho do cachorro fosse um pouquinho maior. E ele estava pronto a fazer a aquisição desses exemplares para reencontrar o perfil do Toy Spaniel original da época, então, do rei Charles e do rei Charles II. Ele fez disso um projeto de vida e, ao longo da sua vida, ele passou a fazer cruzamentos específicos de forma a encontrar esse perfil um pouco mais alongado. E, para isso, ele utilizava exemplares de King Charles que teriam sido descartados por não serem conforme ao perfil procurado pelo King Charles, com um focinho um pouco mais alongado. Em 1928, que aliás foi o ano da morte desse senhor Russell Eldridge, aos 70 anos, foi fundado um clube de raça para esses exemplares que ele estava desenvolvendo, junto com outros criadores que já tinham aderido à ideia, e resolveram chamar essa raça de Cavalier King Charles Spaniel. Foi um nome escolhido por eles, de forma a que a associação com a raça anterior, King Charles Spaniel, fosse mantida, mesmo se eram raças diferentes. E foi então em 1928 que o primeiro padrão da raça Cavalier King Charles Spaniel foi realizado e registrado. E a ideia na época era que o Cavalier King Charles era o King Charles com o tipo antigo, o tipo original.
Esse movimento é um pouco parecido com o movimento que encontramos hoje em dia em outras raças. Posso citar, por exemplo, o Bulldog inglês, que, sendo cada vez mais extremos, alguns criadores começam a dar um passo atrás em relação a essa procura de um animal cada vez mais extremo. E existe o aparecimento do Old English Bulldog, que nada mais é do que o perfil original da raça Bulldog inglês. Então o Cavalier King Charles nasceu dessa vontade de reencontrar os padrões anteriores da raça King Charles Spaniel. Mesmo assim, o reconhecimento da raça foi lento pelo Kennel Club inglês, e o primeiro registro e primeiros certificados de premiação só foram entregues em 1945. E aí, a raça Cavalier King Charles Spaniel foi reconhecida como raça inteira. Então, o Cavalier é um cachorro pequeno, 33 a 35 centímetros na cernelha, com um peso inferior a 10 quilos. No padrão cita-se 5 a 9 quilos, vocês podem ver que é quase do simples ao dobro, então existe uma certa variabilidade em relação ao peso do cachorrinho, com um temperamento que é, a meu ver, o ponto forte dessa raça. Como eu disse, eu sou criador desde meados de 1990, 1995, contato com essa raça eu tenho desde sempre, contato íntimo com criadores desde o início dos anos 90, e eu nunca vi um Cavalier King Charles agressivo. Pode até existir, eu nunca tive o desprazer de ver um Cavalier King Charles agressivo. É um cachorro eminentemente dócil, calmo, apesar de ser da família do Spaniel, onde frequentemente são animais bastante irrequietos, selecionados para caça, inicialmente falando. O Cavalier King Charles sempre fez parte dos cães de companhia, do grupo dos cães de companhia, e como tal é um animal muito quieto, muito calmo, com um temperamento muito agradável. A minha experiência como criador e como veterinário que controla outros criadores, coisa que eu faço desde sempre, me diz que é uma raça que é muito fácil, de gestão muito fácil. São reprodutores que cruzam facilmente, não existe problema especial, não se pede, fora algumas exceções, não se pede inseminação artificial, tem um parto que é muito fácil também, não são de início as melhores mães no momento do parto, elas ficam um pouco perdidas sem saber o que fazer e frequentemente precisam de uma ajuda para tirar o filhotinho da bolsa amniótica. E outra coisa também que é a minha experiência pessoal, mas desde sempre, quase sem exceção, são que essas ninhadas são muito barulhentas, eles estão sempre emitindo ruídos. Os filhotinhos, eles choram o tempo todo, e isso sem um motivo, mesmo quando o leite é abundante, quando o calor está lá, quando a mãe está já se ocupando dos filhotes, eles estão sempre vocalizando. Em todo caso, nos primeiros dias. Pela minha experiência, então, é um cachorro que é muito agradável, tem uma gestão muito agradável, um contato, um cão de família ideal, cão para crianças ideal. Nunca nem vi, nem ouvi falar de um Cavalier que tenha reagido a alguma hostilidade. Então são cães que são muito bons cães como cães de companhia. Eles se declinam em 4 cores. Em todo caso, tricolor e Blenheim, que são as cores mais frequentes, e um pouco mais raramente a rubi e a preto e fogo. Preto e fogo é um padrão de cor como o Doberman e o Rottweiler, e a rubi se parece muito com o Cocker dourado, sem manchas. Então são as 4 cores que encontramos no Cavalier King Charles, e evidentemente, como toda raça, tem os seus prós e tem os seus contras. Alguns prós podem ser considerados contras por outros. Por exemplo, como é um cachorro de companhia, como é um cachorro essencialmente dócil, é um cachorro que vai com qualquer um. Ele faz festa para estranhos, ele adora a espécie humana de uma forma geral. Então ele está pronto sempre para agradar e para fazer carinho a quem quer que seja. Isso pode ser visto como um ponto positivo ou um ponto negativo. Também, como dizia um certo filósofo, o caráter vale mais do que a inteligência. Eu costumava dizer de uma forma um pouco pejorativa que você pode pedir para um Cavalier para fazer adições e subtrações, mas não pode pedir que ele faça multiplicações e divisões. Não é o cachorro mais esperto que eu já vi, mas isso é plenamente compensado por uma bondade que é algo realmente único e incrível e presente em cada um dos exemplares da raça. Nesse nível, a seleção genética foi muito bem feita desde sempre. E como outros contras, existem 2 doenças genéticas que são próprias, não vou dizer que elas são próprias ao Cavalier, porque não é verdade, mas que acometem o Cavalier com uma certa frequência.
A siringomielite, que é uma formação de líquidos cavitários, líquido cefalorraquidiano, na base dos nervos, o que causa um desconforto que pode chegar a dores. Então é uma doença relativamente rara, mas que é mais frequente nos cavaliers, tem que se prestar atenção. Um veterinário saberia diagnosticar e tratar, pelo menos a nível de suporte. E um problema crônico ligado à insuficiência cardíaca, que pode levar o animal a abreviar os seus dias, porque é um problema é um defeito de ordem genética, já que acomete vários cães. Isso é uma coisa que é menos rara do que nós gostaríamos, a nível da válvula mitral. Então isso causa uma insuficiência cardíaca que pode causar um ataque cardíaco, pode causar uma certa cianose em cães cavaliers jovens que não suportam fazer muito exercício. E depois o que se pode dizer é que não é uma raça de atletas. Você não compra um Cavalier King Charles, em princípio, para fazer esportes de alto nível. É um cachorro essencialmente de companhia, não um cachorro de esporte. Então isso tudo pode ser temperado, uma vez que as coisas são definidas, que você percebe que o cachorro tem um problema, é um problema que pode ser objeto de uma certa gestão que permite ao cachorro de ter uma vida confortável. E o que pode acontecer é que na terceira idade os seus dias sejam abreviados e que ele acabe tendo a famosa bela morte. Essa expressão histórica utilizada pelos guerreiros que morriam em combate, então eles tiveram a bela morte porque morreram em combate. No caso do cavalier, a bela morte é quando ele vai dormir e ele não acorda no dia seguinte. É sempre terrível perder um animal, mas quando a gente compra um cachorrinho, a gente já sabe que, se tudo der certo, eles são chamados a partir antes de nós, visto que a longevidade é muito inferior à nossa. E então são coisas que tem que se aceitar com uma certa resignação. Mas esses dois problemas são problemas sérios e são problemas que são descritos como o cavalier tendo uma predisposição para eles. Enfim, ter um cavalier é uma experiência muito agradável e eu não entendo, isso vai da minha opinião, eu deixo isso como uma conclusão, eu não entendo o fato que o cavalier no Brasil seja uma raça rara, você não encontra em qualquer lugar um cavalier King Charles, enquanto no resto do mundo, e eu peso minhas palavras, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em qualquer país da Europa, o cavalier está sempre entre as 10 raças mais badaladas, mais vendidas, de maior sucesso, e isso desde sempre. O cavalier é considerado o que em francês nós chamamos de une valeur sûre, é uma raça de sucesso, e aqui no Brasil não é assim. Mas eu acho que as coisas estão em evolução, porque cada vez encontramos mais pequenos cavaleiros por aí. Era o que nós poderíamos falar sobre a raça. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, vai ser um prazer responder. E até breve para um outro vídeo.